Olá, bom dia a todos. Um bom dia especial a todos os alunos, aos estudantes dos 58 CIs que nos ouvem agora, que nos assistem, e das 86 escolas de ensino fundamental que formam a rede municipal de educação da cidade de Joinville. Eu quero trazer também um cumprimento especial aos professores, à comunidade, aos gestores das escolas e dos CIs, né? E trazer para vocês essa webconferência, é a primeira que nós estamos fazendo, envolvendo toda a rede municipal de ensino de Joinville, né? Então eu quero me congratular com todos vocês. E hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E para isso, nós, da Secretaria de Educação, estamos trazendo essa mensagem especial via webconferência, e cada uma das escolas de vocês e dos CIs vão estar fazendo alguma atividade em comemoração a essa semana, a esse dia tão especial para o nosso globo, o nosso planeta Terra, né? Então eu quero deixar aqui essa mensagem para que todos nós cuidamos do nosso meio ambiente, dos ambientes da nossa cidade e principalmente naquele ambiente onde nós estamos envolvidos todos os dias, né? A nossa casa, o nosso parque, as nossas florestas, a água, o ar, enfim, vamos cuidar do meio ambiente para que a gente possa deixar um legado muito positivo para as gerações futuras que vão habitar o nosso planeta. Então, um bom dia a todos vocês, ao corpo docente das escolas, enfim, à equipe técnica que viabilizou essa webconferência, a equipe da Secretaria de Educação, e um agradecimento especial à Sociedade Educacional de Santa Catarina, a Sociesc, que cedeu gentilmente os estúdios e toda a tecnologia aplicada para que a gente possa estar aí com vocês em todas as escolas e atingindo aí toda a população de estudantes e de professores e de gestores das escolas municipais de Joinville, que ultrapassam 60 mil alunos e mais de 4.500 profissionais da educação em Joinville. Um agradecimento especial a todos vocês. Eu passo agora a palavra para o prefeito municipal de Joinville, o Dudeler, e em seguida da mensagem do nosso prefeito, nós vamos ouvir a palestra e ver a palestra do Major Adilson, da Polícia Militar Ambiental de Joinville. Um bom dia e uma boa semana de trabalho a todos vocês. Muito bom dia, crianças das nossas unidades de educação infantil. Muito bom dia, alunos da nossa rede de ensino fundamental. Senhores pais, caros professores, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos dando início à nossa Semana do Meio Ambiente, desenvolvendo uma série de atividades coordenadas pela nossa Secretaria da Educação. O meio ambiente faz com que a gente busque um equilíbrio daquilo que acontece no nosso dia a dia. É preciso ficar atento para proteger os nossos recursos naturais, para que possamos dispor da água limpa, para que tenhamos preservado as nossas florestas, para que a cidade fique limpa. E é importante que cada um de nós dê a sua contribuição para que possamos contar com um ambiente cada vez melhor e protegido. E são vocês, crianças e estudantes, que devem dar o grande exemplo. E temos a certeza que com a contribuição de cada um de vocês, nós avançaremos muito. É importante que cada um plante uma árvore, mas tão importante quanto plantá-la é cuidar para que a árvore cresça, para que lá adiante possamos colher os seus frutos. O mesmo vale quando cuidamos de um pomar. Plantar a hortaliça, cuidar para que ela se envolva e que sirva de alimento mais adiante. Precisamos ficar atentos para que a nossa cidade continue limpa. E isso passa pelas nossas casas. Vamos cuidar dos nossos jardins. Vamos ficar atentos para que as nossas praças não venham a ser depredadas. É importante que nesta Semana do Meio Ambiente possamos estar juntos, pais, professores e vocês, crianças e alunos, desenvolver
essa atividade para que lá adiante possamos deixar para futuras gerações uma cidade mais equilibrada, mais justa e mais feliz para todos. Tenham uma boa semana de meio ambiente. Todos os professores e a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Agora, nesse momento, são mais de 100 estabelecimentos conectados conosco para fazer esse evento, essa primeira webconferência do Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Eu sou o Major Adilson Schlickman Sperfeld, comandante da Polícia Militar Ambiental de Joinville, e hoje tenho a missão de passar para vocês, né, uma atividade, uma palestra sobre questões ambientais. Meu equipamento está dando pane, mas é coisa normal, não se preocupem. Então, a Polícia Militar Ambiental pertence à Polícia Militar de Santa Catarina, a qual vocês já conhecem ela, das atividades diárias da nossa cidade. Hoje nós estamos completando 178 anos de atividades, e a nossa atividade específica de policiamento militar ambiental visa o quê? Proteger a natureza das ações do próprio homem. Nós vimos, ao longo da nossa existência, causando diversas ações que prejudicam o nosso meio ambiente. E a nossa função é essa, proteger a nossa natureza. E por que estamos hoje aqui? Nós estamos comemorando o Dia Internacional do Meio Ambiente. Esse dia foi criado em 5 de junho de 1972, quando da abertura da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente em Estocolmo, na Europa. Naquela época, o que se pretendia? Discutir questões como poluição, lixo, pobreza, crescimento industrial, agricultura, porque naquele momento já se entendia que as condições ambientais não eram adequadas. E isso já fazem 40 anos. Ao longo desse tempo, diversos outros eventos no mundo vieram ocorrendo para fazer essa discussão, né? Eventos tanto no Brasil quanto fora dele. E aqui, na nossa região, hoje, para comemorar esse evento, estão reunidos a Polícia Militar, a Fundação do Meio Ambiente, a EPAGRE e a Secretaria de Educação, para fazer essa conversa com vocês. E o que é esse meio ambiente que nós estamos hoje comemorando, que nós estamos discutindo, né, no dia 5 de junho? Do que ele se compõe? Ele é feito por elementos naturais, animais, por solos, por vegetação, por rios, por manguezais, por uma série de elementos vivos e não vivos na nossa natureza. Inclusive, são compostos também por nós, seres humanos, né? E esses nossos recursos naturais são úteis para a nossa atividade, são parte integrante do nosso dia a dia. E visam o quê? Atender às nossas necessidades de uma forma correta, sustentável. Porém, uma cidade, para sobreviver, precisa de muitas coisas. Precisa de água, precisa de alimentos, casas, praças, madeira, combustível, transporte. E isso tudo nós retiramos da natureza, do nosso meio ambiente. Quando eles são retirados de forma irregular, é que aí que se comete um crime ambiental. O crime ambiental é uma infração à legislação, né, que permite ou restringe ou controla o uso de qualquer recurso, e nós vamos falar disso daqui para frente. Quem cuida dessa fiscalização, quem cuida dessa atividade é a Polícia Militar. Um dos elementos, né, que nós costumamos ter maior dificuldade de conscientização são os crimes contra a água. Nós temos hoje na nossa região diversos problemas que ocorrem com esse elemento essencial para a nossa vida. A água, sem ela nós conseguimos viver, mesmo assim a nossa sociedade faz uma série de impactos nesses ambientes. Jogamos resíduos industriais, jogamos esgotos, jogamos lixo, matamos os peixes e contaminamos a nossa água. Com isso, dificulta cada vez mais a nossa possibilidade de ter água potável para o nosso abastecimento. Outra atividade que nós trabalhamos, dos crimes ambientais, são as ocupações das áreas de risco. O que são áreas de risco? São aquelas regiões de topo de morro, de manguezal, de beira de rio. São áreas que têm riscos de inundação, deslizamento e outros eventos que acabam prejudicando o próprio ser humano. Eu vou me posicionar numa posição melhor aqui, porque eu acho que nossos slides estão sendo tampados. Então, nossa função é evitar que essas áreas sejam ocupadas, contaminadas. Outra atividade que nós fazemos é na fiscalização de flora. A nossa flora é muito abundante na região. Nós temos diversos tipos de crime que ocorrem por aqui.
diversos tipos de crimes que ocorrem por aqui. Corte ilegal de madeiras, furto de palmito, desmatamentos. Temos incêndios, produção ilegal de carvão, madeira e diversos outros. Tudo isso são atividades que nós fiscalizamos no nosso dia a dia. Uma parte também dos crimes ocorre na nossa região de fora. Nós temos aqui uma série de atividades que a Polícia Militar Ambiental participa junto com outros órgãos na fiscalização. Temos aqui, né, a questão de resgate de animais, controle de comércio de pássaros, resgate de animais feridos em área urbana, trabalhamos com veterinários para cuidar de animais que se machucam, outros nós recuperamos, soltamos na mata, e até animais que as pessoas às vezes não gostam, que são as cobras, né? Nossa região é muito rica em animais silvestres. Temos aqui, por exemplo, uma foto tirada com equipamento próprio de onças que nós temos aqui na nossa região de mata. São animais já considerados, né, em extinção há tempo atrás, que agora, com o tempo, estão retornando para o nosso ambiente. Outros tipos de crimes também são os crimes de mineração. Hoje nós não conseguimos viver sem minerais. Se olharmos a nossa casa, né, tirando o que é carne, o que é madeira, o restante são minerais. E eles vêm da própria natureza. Mas para isso nós precisamos fazer a extração de maneira adequada. Como, por exemplo, a extração de barro, a extração de areia, seja ela de duna, seja de rio, ela tem que ter um controle para que ela não cause maiores danos ao meio ambiente. Mas aqui na nossa região é muito comum, por exemplo, na região de praias, né, o furto de dunas. As dunas são importantes para a manutenção da vida na praia, mas ainda temos essa atividade clandestina na nossa região. Outra atividade muito comum na nossa região são os crimes de pesca. Nós temos aqui no nosso ambiente, né, uma baía da Babitonga com 160 km² de espelho d'água, de área de mar. Né? Vocês imaginam a quantidade de vida que existe nessa região. Portanto, né, a pressão da pesca em cima é muito grande, principalmente nas épocas proibidas, nos locais proibidos e nos peixes proibidos. A nossa atividade é patrulhar com nossos equipamentos para que a atividade seja exercida da melhor maneira possível. Outra problemática nossa aqui na nossa região, em Joinville, é a questão da poluição. A poluição atmosférica, a poluição dos rios, a poluição do solo causada pela atividade industrial ou pela atividade doméstica. Esse é um dos problemas que geram graves consequências no momento atual e momentos futuros, porque a poluição não se dissolve quando ela fica em determinadas concentrações no nosso ambiente. Ainda temos, né, o nosso problema decorrente do nosso dia a dia, que é o lixo. O lixo vem tomando conta do nosso cotidiano. Tal é a produção que nós temos de resíduos em nossa residência. Se hoje nós formos observar, tudo que nós consumimos é praticamente descartável. São poucas as embalagens que têm retorno. Por quê? Porque a indústria acaba gerando esse produto, né, para que ele tenha um consumo rápido e um descarte rápido. E essa dinâmica, né, de compra de equipamentos, de materiais, ela está muito na nossa cabeça. Quanto mais nós pensamos em consumir, mais lixo nós vamos acabar gerando. E isso vai para onde? Vai para os aterros sanitários, que já estão esgotados, já não tem mais onde se colocar lixo nesses espaços. Tudo isso por quê? Nós acabamos, né, como eu estava falando, comprando mais, comendo mais, consumindo mais do que o necessário. E essa nossa ganância, essa nossa vontade de comprar, de consumir, acaba gerando uma série de problemas para a nossa região. Aqui na nossa região de Babitonga é muito comum encontrar cenas como essas. Lixo jogado em ambientes naturais, nas margens da Babitonga. É muito comum encontrarmos lixo jogado nos rios. É muito comum nós encontrarmos o lixo jogado nas margens de estrada. Tudo isso porque as pessoas não conhecem nosso sistema de coleta de resíduos de forma adequada para que possamos, por exemplo, o resto de imóveis, encaminhá-los ao aterro sanitário. Nós acabamos fazendo o quê? Jogando nas estradas rurais da nossa região. Isso é um crime ambiental também combatido por nós. Nas praias também é comum encontrar isso. Né? Pneus jogados. Não combina com esse ambiente. E aí, né, a pergunta que se faz diante dessa situação. O que fazer diante de tantos problemas? A nossa sugestão, discuta esses temas hoje comentados com seu professor, com seus colegas, com seus pais, para que a gente consiga, com esse grupo, trazer uma reflexão sobre como lidar com esses problemas que temos cotidianamente em nossa cidade. Depois dessas palavras, nós vamos
passar a responder as perguntas que vêm das escolas aqui da região. Nós temos agora em torno de 110 escolas participando do evento e já chegam as primeiras perguntas. Deixa eu ver aqui algumas. Algumas perguntas são de temas bem específicos, como, por exemplo, quais os tipos de ocorrência que tem aqui na nossa região? Bom, as ocorrências mais comuns na nossa região são as ocorrências de flora, de desmatamento. São as ocorrências que impactam o nosso ambiente florestado. Como? Com os desmatamentos, com furto de palmito, né, com a produção ilegal de carvão, né, com os loteamentos e ocupação, principalmente de margem de rios e topo de morro. Essas são as ocorrências que a gente tem como maior volume. A segunda pergunta mais comum é a respeito de fauna. O que acontece com os animais apreendidos com a Polícia Ambiental? Bom, nós temos em Joinville um volume de animais apreendidos durante o nosso ano, que eu diria de volume razoável. É a segunda maior volume de ocorrências nosso. O que nós encontramos? Nós encontramos desde animais que são resgatados na faixa de areia, nós temos animais que são encontrados clandestinamente na casa de pessoas, temos animais que são resgatados por conta de acidentes, que são comuns também aqui. Hoje nós temos um volume de animais muito grande na cidade, e inclusive os animais que muita gente não gosta, que são as ditas cobras e serpentes. Esses animais são todos resgatados e levados para um centro de recuperação, onde nossos veterinários fazem o tratamento deles e depois encaminham eles para o ambiente natural. É muito comum também, estão perguntando aqui a respeito da caça, né? Agora, nessa época de inverno, nós temos um volume muito grande de atividades de caça na nossa região. Por quê? Porque a caça tem um aspecto histórico, né? Os nossos colonizadores, quando vieram para Joinville, quando vieram para a região de Joinville, trouxeram a atividade de caça como uma fonte de alimentos, de proteína. Mas isso hoje não é mais uma verdade, né? A caça hoje não é mais uma fonte de proteína, porque nós temos ela em abundância com outros meios, como a carne de gado, né? E essa atividade de caça gera situações bem tristes, né? Como essa fêmea de veado, né? Com seu filhote morto fora da época de procriação deles, né? Temos também a vinda de animais silvestres na época de inverno, né? Temos muitos animais silvestres vindo da Antártica, como são os lobos marinhos, pinguins, que aparecem aqui na nossa região de costas. Então essa é hoje um dos maiores volumes de ocorrências que nós temos na área de fauna. Aí perguntam sobre a babitonga e sobre os problemas de pesca da babitonga. Deixa eu puxar aqui os slides, para frente. Nós temos, na nossa região da babitonga, como eu estava falando, né, um volume grande. Hoje são mais de 4.000 famílias que sobrevivem da pesca. E manter a atividade sob controle é extremamente importante. Se nós não controlarmos a atividade de pesca, o que vai acontecer, né? Vai acabar faltando ou vai acabar se extinguindo determinadas espécies que acabam dando sustento para essas famílias, né? São 4.000 pessoas, multiplicado pelo número de familiares, isso vai dar aí em torno de 10, 12 mil habitantes que dependem da atividade pesqueira. E muitas delas têm controle rígido, como é o caso do camarão, como é o caso do badejo, né, como é o caso da garopa, da anchova, que tem que ter um manejo adequado, senão elas se extinguem com rapidez. E fazemos o controle tanto na pesca artesanal, quanto na pesca industrial, em alto mar, com as grandes embarcações, né? Então, na babitonga, o que é mais comum? A pesca de fim de semana, né? O cidadão é morador da cidade, fim de semana está de folga, pega a sua embarcação e vai pescar. Para fazer isso, ele tem que ser um pescador habilitado, tem que ter a carteira de pesca, tem que ter carteira profissional para fazer essa atividade, senão ele está cometendo uma irregularidade. Outra pergunta que vem aqui no computador também sobre atividades de educação ambiental. Se nós fazemos alguma atividade. Bom, a Polícia Militar Ambiental, aqui de Joinville, tem um grupo de educadores que trabalham em palestras e atividades nas escolas, né? São palestras específicas, parecidas com essa que eu estou ministrando, só que mais longas, né? E também temos um projeto que é o Protetor Ambiental, que atende crianças aí na faixa dos 8 a 14 anos. Esse projeto é muito interessante, são 6 meses de atividades
de educação ambiental, com diversas viagens de estudos, com diversas atividades fora de sala de aula, com acampamentos, e nós temos algumas escolas que estão habilitadas a concorrer e participar desse projeto nesse ano. Perguntam aqui também sobre o nosso atendimento, qual é a nossa área de atendimento na região. Bom, nós temos, o quartel de Joinville atende em torno de 20 municípios, aqui na região entre Itajaí, Itapoá e Rio Negrinho. Nesses 20 municípios nós encontramos aí uma diversidade de ambientes, como eu já mostrei para vocês nas fotos, né, de praias, dunas, a Babitonga, ilhas, as nossas florestas de baixada, as florestas de montanha. E nesse espaço nós encontramos um volume razoável de ocorrências. Temos todos os tipos de problemas aqui. E para atender essa região, nós temos hoje em torno de 30 homens, 35 homens, viaturas, lanchas, motocicletas, aeronave, temos quadriciclos e o nosso pessoal também de outros quartéis que apoiam a gente nessa missão. O nosso quartel de Joinville ainda tem mais 2 filiais, uma em Blumenau e Rio do Sul, que atende aquela região do Vale do Itajaí. São em torno de 60 homens nessa região toda para patrulhar as questões ambientais. Chega mais uma pergunta. Qual a incidência de crimes ambientais nos manguezais? Bom, nós temos, Babitonga, são em torno de 1.200 km² da bacia dela. Dessa, como eu estava falando, são 160 km de espelho d'água, ou seja, de borda d'água na Babitonga. E no entorno dessa borda d'água nós temos os manguezais. Já foram muito ocupados, já foram bem ocupados, bem aterrados em períodos anteriores. Depois que nós começamos a trabalhar em conjunto com a Prefeitura, com a Fátima, com o IBAMA, com a Fundema, conseguimos, de certa forma, controlar essas ocupações e a cidade hoje consegue manter os seus manguezais razoavelmente protegidos. Não é uma atividade fácil, porque quem vai morar no manguezal? Normalmente as pessoas que estão chegando de fora, ou que perderam a sua residência, ou que querem um lote barato para construir. Então é um problema social muito sério para ser atacado por todos os órgãos responsáveis pela área. Vamos ver a próxima pergunta. Chegando mais uma pergunta. Qual a sua visão sobre a educação ambiental sustentável nas comunidades? Tem havido mudança? Crescimento maior, conscientização das pessoas? Eu diria que essa é uma das grandes evoluções que tivemos aí nos últimos 20 anos. A partir da Rio 92, que aconteceu na segunda conferência Rio 92, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil começou a mudar de comportamento em relação às questões relativas ao meio ambiente. Se nós formos ver, né, o fato de eu estar aqui fazendo essa abertura desse evento é uma tomada de consciência do poder público, das pessoas em relação às questões ambientais. Então, o que tem acontecido? Né? As escolas têm se envolvido na questão ambiental, os pais têm se envolvido na questão ambiental, a mídia, a televisão, o jornal, têm se envolvido na questão ambiental. Estamos fazendo um trabalho em conjunto para que isso mude o comportamento das pessoas em relação ao uso dos recursos naturais. E é, claro, né, na comunidade onde isso mais se reflete. Nós temos diversas atividades que hoje são aplicadas às comunidades para tentar torná-las o mais sustentável possível, o mais adequada para as pessoas. Né? E isso veio evoluindo muito ao longo desses últimos 20 anos. É um evento que a gente consegue mostrar com facilidade. É só ver, como eu estava falando nos slides anteriores, os animais resgatados em área urbana. Nós temos um volume muito grande de animais apreendidos e resgatados, pássaros, animais de pelo, que indicam o quê? Uma qualidade ambiental muito boa na cidade para os animais. Se nós temos animais na área urbana, implica em dizer que a nossa qualidade de ambiente aqui também é boa para eles. E eles, né, acabam se acidentando de algum modo e são resgatados. Né? Isso implica também dizer que as pessoas não estão mais caçando e estão alimentando esses animais. Também diz que nós temos, né, uma razoável cobertura florestal, que nós temos água limpa e alimento para eles na mata. Né? Então as comunidades têm se preocupado com isso. Isso é, né, de certa forma, um indicativo de mudança de comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente. Vamos ver a próxima pergunta. O nosso telefone para denúncias, para quem precisar fazer uma consulta ou uma denúncia, né, é o 3439-5477.
Esse telefone atende 24 horas. E eu gostaria que as pessoas, quando ligassem, tivessem o maior volume de informações possíveis a respeito daquilo que elas estão para denunciar, né? Porque é muito comum as pessoas fazerem denúncias vazias, ou denúncia do vizinho, porque o vizinho está cortando a goiabeira, ou está cortando alguma coisa que ele entenda como importante e que não tenha nenhuma restrição ambiental. Então, se municiem dessa informação e façam essa consulta para ver se aquilo realmente é um crime ambiental. Outra pergunta fala do controle da ocupação dos morros, né? Joinville é uma cidade atípica, porque nós temos nossos morros razoavelmente ainda preservados. Isso decorreu de uma legislação criada na década de 60, que manteve, né, os nossos morros protegidos. Tivemos aí um período atrás, né, que houve uma razoável ocupação, mas ela foi controlada. Hoje as ocorrências de invasão de área de morro já são muito menores do que eram na década de 70, 80. Né? Hoje são muito poucas as que acontecem. E quando acontecem, né, tanto a Prefeitura Municipal, quanto a Fundema, quanto a Fátima e a Polícia tomam as providências de imediato. Uma pergunta bem interessante. A nossa escola está situada à margem do Rio Cubatão. Como esse rio é responsável por 70% do abastecimento de Joinville, como ele se encontra hoje na questão ambiental? Nós temos 70% do abastecimento vindo do Rio Cubatão e 30% do Piraí. O Rio Piraí tem uma geografia bem diferente do Cubatão. Em função da posição dele, da proteção que ele teve das suas encostas, ele está razoavelmente protegido. O Rio Cubatão não. O Rio Cubatão teve uma atividade econômica intensa, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, fazer o controle adequado desse rio é extremamente importante para a cidade. Já desde a década passada, nos anos de 1997, 98, a Prefeitura Municipal, a Fátima, a Fundema e a Polícia vieram tomando ações de proteção dessa bacia, para a recuperação das suas margens e para a proibição de algumas atividades que pudessem poluir esse rio que faz o abastecimento da cidade. Hoje ele se encontra numa situação razoavelmente positiva em relação ao que já foi anos atrás. Quem lembra, né, no começo da década passada, que volta e meia chovia em Joinville e volta e meia faltava água. Esse problema já não ocorre mais, porque as margens foram recuperadas, as atividades de impacto também deixaram de ocorrer, e hoje ele consegue produzir uma água de qualidade para a cidade de Joinville. Vamos ver a próxima pergunta. O que será feito quando esgotarem os espaços de aterros sanitários? Esse é um problema que as prefeituras têm que enfrentar e que são problemas razoavelmente complexos, tendo em vista, né, a dinâmica que nós temos hoje de consumo de recursos naturais. Acho que eu já mostrei nos slides anteriores, vou voltar aqui, para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema. As nossas cidades têm, ao longo do seu tempo, produzido, né, muito lixo. Esse lixo tem que ir para aterro sanitário. Hoje em Joinville nós temos em torno de 500 mil habitantes. Diz a nossa empresa de coleta que a cidade está produzindo em torno de 1 quilo de resíduo por habitante. Então seriam por dia em torno de 500 mil quilos. Se nós pegássemos e colocássemos isso em caminhão de 7 toneladas, daria em torno de 50 caminhões por dia de lixo produzidos na nossa cidade, que são encaminhados ao aterro sanitário. Isso dá mais ou menos 500 metros de caminhão. Então é muito resíduo produzido que é encaminhado para lá. Quando esse aterro encerrar, nós vamos ter que procurar um novo espaço. E aí vem o problema que a prefeitura tem que administrar. Aonde colocar esse aterro? Ninguém quer ter um aterro sanitário por perto. Ninguém quer um aterro na sua vizinhança. Então, isso gera um problema muito grande, porque às vezes as prefeituras têm que encaminhar esses aterros para outros municípios. Isso acaba encarecendo o preço deles. A solução para isso é aumentar o tempo de vida do nosso aterro. Como? Partindo pelo processo de reuso de nossas embalagens e pelo processo de reciclagem das nossas embalagens que não são reusáveis. Então nós teríamos que ter, né, uma consciência em relação ao uso desses produtos, comprá-los
de preferência que não tivessem embalagens descartáveis, que fossem reusáveis e que quando tivessem que descartar, que fosse por meio da reciclagem, para que a gente consiga diminuir o volume de produtos jogados nesses aterros. Quanto menor o volume de produtos lá, mais tempo ele dura e menos problema nós vamos ter com o futuro. Só para vocês terem ideia, né, tem alguns municípios que hoje mandam o seu resíduo para outros municípios. Imagina o custo que isso tem, né? A última pergunta. Qual a punição por crime ambiental de corte de palmito? O furto de palmito é um problema histórico na nossa região. Por quê? Se vocês forem dar uma volta na nossa área rural, vocês vão ver, né, que temos aí uma floresta abundante. O palmito é uma planta típica de floresta umbrófila densa, de floresta fechada, sombreada. E ela nasce, né, com certa abundância aqui. E o seu fruto, aquele que nós chamamos de palmito, aquela parte macia, gostosa, que o pessoal usa para fazer as conservas, tem um valor comercial muito grande. Então, historicamente, né, as populações aqui da nossa região cultivaram esse palmito para fazer uma poupança florestal. Então, o palmito ele tem três viés. Né? O viés econômico, ou seja, ele é uma poupança florestal da comunidade agrícola. Ele é, hoje, né, uma planta que está na base da cadeia alimentar, que acaba alimentando diversos animais que nele vêm comer a seu fruto. E ele tem um problema sanitário. Então, quando nós compramos hoje um palmito clandestino aí desses vendedores de porta, nós estamos incentivando esse furto, esse crime lá. Né? Então, vocês podem ter ideia hoje, numa noite de furto de palmito, um palmiteiro chega a extrair em torno de 500 cabeças de produto. 500 cabeças dão em torno de mais ou menos 1.000 vidros. 1.000 vidros de palmito vão gerar de lucro para esse ladrão, vamos usar essa expressão, em torno de R$10 mil. Então, é um valor que é retirado de algum proprietário rural. Esse palmito, como é retirado clandestinamente, ele é feito também de forma irregular. Não é feito com as condições de higiene. Então, quando eu compro esse produto, a probabilidade de eu contrair uma doença é muito grande. Por conta disso, a legislação ambiental é muito forte, muito rígida em relação ao consumo e ao corte desse produto. Então, o que pode acontecer? Eu posso, estando cortando um palmito, ser preso por furto, por receptação, ou por transporte, ou por comércio dele. Né? E, além disso, receber as multas desse crime. Mas hoje uma pena, alguém preso roubando palmito, ele pode pegar até 3 anos de prisão e mais as multas. Com essa, encerro o nosso tempo e as perguntas. Eu espero ter atendido, né, a curiosidade de vocês em relação à Polícia Militar Ambiental. Coloco o meu quartel à disposição para que vocês possam nos visitar e também nos demandar, perguntar o que vocês acharem interessante. O nosso telefone é o 3439-5477. Nos colocamos à disposição para qualquer atividade que as escolas pretendam na área de educação ambiental. Um bom dia a todos e uma boa semana do meio ambiente.